Boa noite, pessoal. Nosso trabalho é composto pelos componentes o Lucas, o Jairo e eu, o Comildo. Nossos sistemas, o curso é de Sistema de Informação, a disciplina Sistema de Decisão e o nosso facilitador Newton Hideki Takahashi. Correto? O nosso projeto ele é um projeto de implantação de modelo de Data Warehouse. Nós utilizamos uma base de dados em qual eu construí e trabalhei ela quando eu estava na Domani. Então, foi da base de dados da Domani que a gente começou a trabalhar. Nosso roteiro, o objetivo do projeto, entendendo o projeto, a base transacional, consultas gerenciais, QRTL, modelo estrela para a extração de informações, a ferramenta para ETL, os bancos de dados transacional para o Data Warehouse, design de extração de dados e resultados obtidos. Como o objetivo do nosso projeto foi realizar toda a extração de dados que estavam na base transacional da Domani, aonde constitui-se um sistema que as pessoas iriam, se cadastram, fazem a requisição de proposta, informam cidade, nome, qual que é o carro, qual que é o modelo, como que elas querem, que tipo de financiamento, que tipo de pagamento. Então nós iríamos extrair todas essas informações. Esse é o site da Domani. Na época, não sei como é que está hoje, mas essa aqui é a época que eu construí ele. Então nós temos aqui onde a pessoa faz a pesquisa, e aqui um campo onde ela pode se cadastrar também, com e-mail, uso e senha. A pessoa criar conta, ela vai, no momento da criação da conta, ela vai colocar nome, e-mail, senha, telefone, data de nascimento, qual que é o sexo, estado civil e qual que é o segmento com que ela trabalha. Feito isso, ela vai naquela área de pesquisa e faz a pesquisa do veículo. Aqui lista o veículo. Clicando no nome do veículo ou na imagem, ela vai para a página de informações do veículo. Nessa página, ela tem na lateral aqui um pedido de proposta, onde ela informou, se por um acaso ela vier acessar o site sem estar logado, ela vai informar o nome, e-mail, telefone, qual que é a concessionária que ela quer que atenda ela, qual que é o tipo de serviço e uma mensagem. Se por acaso ela tiver já logada com o usuário certo, ela vai informar só a concessionária, o tipo de serviço e uma mensagem. Feito isso, tudo isso vai cair numa área administrativa onde um consultor iria atender essa solicitação de proposta. No caso, essa aqui é a nossa base transacional. Então nós temos lá o acesso do cliente, a gente contém o cliente. Cada vez que ele acessa, a gente contabiliza isso, né? Nós temos aqui as propostas enviadas por cada cliente, né? Aqui nós temos o consultor que está atendendo, mas para atender ele tem uma área de atendimento. Nessa área de atendimento ele troca mensagens com o consultor e aqui ele também pode enviar a sua ficha cadastral. Essa ficha cadastral, qual é a funcionalidade dela? É receber todas as informações para já fazer um processo de financiamento. Ali vai receber todo o processo de financiamento. Para a nossa situação, onde nós utilizamos isso, nós em equipe nós criamos algumas consultas gerenciais, a quais nossos colegas também se referiram. Nossas consultas gerenciais foram o seguinte: quantidade de propostas que foram solicitadas em determinados modelos de veículos novos e usados por mês, a quantidade de clientes por faixa etária e sexo que solicitaram propostas sobre os modelos de veículos novos oferecidos na concessionária, quantidade de propostas solicitadas mensalmente por concessionária no período dos últimos 12 meses. Dos últimos 3 meses, informe semanalmente o número de propostas que foram solicitadas por clientes, informando cidade do cliente. Das propostas solicitadas, quantas fichas de financiamento foram preenchidas por clientes nos últimos 12 meses. E número de propostas atendidas por funcionário com estado não finalizado por semestre. Dos últimos 3 meses, o valor das propostas finalizadas por funcionário. Essa foi algumas das consultas gerenciais que nós
propusemos para a nossa ETL. E o final, o que é a ETL? A ETL é a extração, transformação e carga de dados. Com isso, nós pegamos as informações da base transacional e passamos ela para a nossa data warehouse. Ou pode ser o mesmo banco, alguma outra separada. Só o fato de separar, passar por esse processo de ETL, vocês vão ter um ganho de dados, um ganho de ferramenta, um ganho de velocidade, porque vocês vão abstrair diversos tipos de informações. E qual que é o domínio profissional que a pessoa deve conhecer? O domínio profissional, ela deve lá manipular arquivos de textos, linguagem de banco de dados, linguagem de programação para validação e modificação, regras de aplicação e aplicar resultados no modelo de numeração de dados. Essas são algumas das bases de domínios profissional que alguém que vai trabalhar com isso aqui vai precisar. Esse aqui é o nosso modelo estrela com a extração das informações. Daquela base utilizada anteriormente, foi verdinho, não lembro, que a gente utilizou, nós definimos uma tabela fato, que é a proposta, e dessa tabela fato nós também colocamos algumas dimensões: veículo, concessionária, funcionário, faixa etária do cliente e tempo. Através de todas aquelas informações nós conseguimos gerar essa tabela de extração. Aqui na ferramenta de ETL nós tivemos uma ferramenta já proporcionada pelo professor, que foi a Pentaho. Essa ferramenta aqui você pode entrar em community.pentaho.com, onde você vai estar utilizando, pegando ela, fazendo download, né? Então vocês vão utilizar a ferramenta Kepler. Só que eu tive uma outra expertise e busquei algumas outras ferramentas. E eu me identifiquei bastante com essa ferramenta aqui, a Talend. Ela é bastante interessante. Eu usei a ferramenta Talend Data Integration, é open source, gratuito, pode baixar, instalar e usar. Talend.com, vocês vão estar acessando ela. E a ferramenta que nós escolhemos foi a Talend. Muito boa, por sinal. Nosso processo ele se constituiu da seguinte forma: nós tínhamos as informações na base no MySQL e jogamos ela para uma base de PostgreSQL. Com a ferramenta Talend ela foi feita perfeitamente para fazer esse processo. Então, aqui é um design de extração de dados. No design de extração de dados, nós encontramos aqui todas as tabelas que estão relacionadas para fazer a tabela fato. Então nós temos aqui a tabela, todas essas tabelas estão aqui, são tabelas da base transacional, status da proposta, atendimento, propostas, veículo, tempo, que elas são jogadas em um tmap. Esse tmap ele é responsável por fazer o relacionamento entre todas elas. Eu faço um replace de algumas informações e gravo ela num banco. Tá? Aqui está o MySQL, mas é porque na época eu fiz aqui e depois, consequentemente, eu troquei diretamente no SQL para o PostgreSQL. Já na base de clientes, nós temos aqui, novamente, o tmap, recebendo cliente, recebendo endereço e qualquer faixa etária, jogando diretamente para um novo banco. Eu faço esse processo do tmap, ele automaticamente, eu crio um objeto de conexão com o banco, que ele vai criar uma tabela para mim de saída, e esse cara aqui ele é responsável por concatenar todos esses caras e formar uma outra tabela. E essa tabela vai direto para a minha base de dados PostgreSQL. Essa aqui é do consultor gera o tmap e o tmap vai para o PostgreSQL. Nós temos a de veículo tem veículo, marca, eu tenho o tmap que vai para uma outra saída. Novamente, concessionária, eu tenho concessionária, endereço, o tmap, novamente, que vai gerar uma nova tabela. Como ferramenta de BI, após feita a extração dos dados, feita a carga dos dados dentro do sistema, a gente utilizou um do ClickView. Uma ferramenta muito boa, ela é bastante poderosa, muitos recursos, uma pena que não deu tanto tempo para a gente explorar. Aqui foi algumas imagens que eu acabei coletando na internet,
com todas as funcionalidades, é muito grande, é muito extenso, existem diversas regras para cada tipo de gráfico. E agora nós partimos para os resultados obtidos. Com aquela extração de dados, com as informações dentro do ClickView, exportadas para o banco de dados, fizemos a conexão com o ClickView. Então nós passamos então a tabela de clientes no caso. Aqui em clientes, nós temos aqui, ó, a do lado esquerdo mostra o volume e a quantidade de proposta conforme o tipo de atendimento. Eu acho que eu errei de negócio. Realmente, colei o cara errado aqui. Vou passar aqui para frente, depois eu vejo isso aqui e mostro para vocês. Propostas. Do lado esquerdo nós temos aqui o valor total das propostas solicitadas, divididas por um tempo de serviço. Então nós temos aqui quantidade de valor total de propostas de financiamento, propostas à vista. Isso aqui dá em 40% do valor total arrecadado. Aqui dá 72%. Aqui 88%, aqui 100%, essa última. Passando para esse cara aqui, voltando aqui nesse gráfico, eu vou tentar explicar. Esse gráfico aqui, ele mostra o seguinte. Para a área de clientes, os textos aqui acho que está meio confuso, eu acabei copiando um colando errado. Quer mostrar uma ferramenta? Hã? Quer mostrar lá o vídeo? Pode ser, mas eu estou preparado aqui já. Bom, pelo menos para depois. Então aqui, essa parte aqui, ela faz a divisão de clientes por idade, né? Essa próxima aqui, ela faz a divisão das propostas conforme a cidade, né? Qual cidade tem mais volume de propostas? No caso aqui, quem ganha é Rondonópolis. Na parte de veículos, nesse gráfico de quadros, nós temos aqui a quantidade, cada quadro desse aqui é formado pela quantidade de veículos atendidos. Aqui seria a quantidade de veículos que ela tem na base de dados, e aqui as propostas que foram realizadas para cada um deles. Em concessionária, nós podemos ver aqui todas as concessionárias. Então a gente tem aqui Várzea Grande, Cáceres e Cuiabá. E aqui a quantidade de propostas para aquele mês. Então aqui nós temos a descrição dos meses. E aqui, por exemplo, Várzea Grande, no mês de... no caso de novembro, teve lá 29 propostas. E aqui nós temos a divisão das propostas por sexo e idade. Então no caso esse lado aqui é o feminino, esse lado aqui é o masculino, e aqui é a média de idades que elas tiveram. Aqui nós temos a operação de serviços. Então esses serviços foram caracterizados, por exemplo, aqui a quantidade de propostas que foram realizadas, e dessas propostas foram realizadas 75 financiamento no primeiro semestre. E no segundo semestre nós tivemos lá 102 à vista, 22 no primeiro semestre e 38 no segundo semestre, e assim sucessivamente. E aqui desse lado nós temos aqui qual o status de cada proposta. No caso aqui em 2011 o pessoal atingiu aqui em 2012 mais ou menos um pouquinho mais de 90 aguardando atendimento. Aqui nós temos a área de consultores. Aqui nós demonstramos de todos os exercícios a quantidade geral de atendimentos que foram realizados, e aqui a quantidade de cada atendimento que foi feito pelos consultores. Bom, o próximo seria dúvidas. O professor quer que ainda mostre no... Obrigado aí. Então, vamos cá. Quer o aqui, Lucas? Espera aí. Só que arrastar pro lado, né? Isso. Então aqui já está aberto logo a concessionária, né? Eu já tenho algumas modificações que foi feito já um melhoramento. Aqui em concessionária a gente pode ver aqui, já que tem um número, na outra lá não tinha.
Então, aliás, esse aqui tinha, que não acho que é consultores que está com o número lá. Então, em Cáceres, que no mês 8 teve lá 8 atendimentos, no mês 7, 3 atendimentos. Só o segundo semestre, como é que eu vejo isso? Só dou barra de rolagem, por favor. Marca o segundo semestre. Segundo semestre. Isso, baixa a barra. No segundo semestre, estou marcando o mês 7, 8, 9, 10, 11, 12. E aqui as listagens de cada um deles. Novamente, tem mais o mês 11 aqui em Várzea Grande, 13 em Cáceres. Não sei porque, eu acho que a entrada do 13º faz o pessoal ter dinheiro em novembro. Aí, consequentemente, aumenta as vendas. Aumenta o número de propostas. Pode ser uma análise que pode ser feita. Vai lá pra gente em consultores. Vou tirar o filtro. Pode clicar aqui em limpar. Em consultores, vocês vão ver meu nome aí porque eu participei do desenvolvimento. Sim. Então aqui nós temos aqui sobe um pouquinho. Aí, nós temos aqui o status dela, aguardando atendimento, aguardando informações, atendimento iniciado, né? E aqui embaixo você tem aqui cada uma dessas informações para cada uma delas. Então, por exemplo, a Elaine teve um pouco mais de 38 mais ou menos lá. Eu tô aqui com a época de desenvolvimento e fiz alguns testes. Pra cá. E aqui, novamente o mesmo gráfico, né? Quer diminuir a resolução? Posso reduzir por aqui? Pode. Tá. Ah, cadê o nome? Melhor visualizar. Esse aí é o 2? É. Melhorou. Então, arrasta lá. Vamos marcar aqui, por exemplo, lá, no mês de dezembro de 2012, aliás, segundo semestre, a Elaine, por exemplo, lá. A Elaine, então, ela teve lá, em aguardando atendimento, mais ou menos 16 itens, aguardando informações, um item, né? Finalizado, não aprovado. Teve uns 2 itens finalizado, aprovado, não finalizado, 1, e proposta enviada, 1. Né? Isso foi para 1. Clica lá em Dashboard agora, vamos ver o jeito que está aí. Aqui em Dashboard, a gente vai conhecer quais são as propostas que foram realizadas. Então, por exemplo, nesse período, todas as propostas que foram feitas, 2 propostas foram feitas por menor de idade, nenhum do sexo feminino, 2 masculinos,